saldo com a paz do Senhor. Amados irmãos, estamos gratos a Deus nessa noite de quarta-feira, que Deus nos dá esse privilégio de voltarmos a esta casa, não é? Agradecer a Deus pela vida do pastor Júnior, do seu pai, o pastor José Fialho, e a todos os irmãos desta igreja. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. A igreja de Jesus, ela é diferenciada em qualquer lugar, em qualquer situação, ela sempre é a igreja de Jesus. Eu quero aqui ler um texto no livro das Revelações, no livro do Apocalipse, capítulo de número 21, até o versículo de número 8. Eu vou estar lendo esses versos e também trazendo saudação do nosso irmão Eliel, meu filho, está lá com a sua família lá em Caruaru, não é? E estamos ali fazendo o ID do Senhor Jesus. Assim diz a palavra do Senhor: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Meus queridos, esse texto, ele nos traz uma mensagem escatológica, no qual João, o apóstolo do amor, ele está em uma ilha chamada Patmos, no qual o seu julgamento foi ser lançado naquela ilha para morrer sozinho. E a Bíblia vai dizer que João, ele vê o Senhor Jesus lhe mostrando as coisas que haveriam de acontecer. E a Bíblia vai narrar várias situações em que o Senhor Jesus, ele se dirige à sua igreja, à sua noiva. E João, ele, em algum momento, João chora quando vê
o livro e perguntou-se uma voz no céu que dizia: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Mas João, quando estava chorando, a Bíblia vai dizer que bradou uma voz: eis aqui o leão da tribo de Judá. Ele é digno de desatar os seus 7 selos. E João, no capítulo 21, ele já está vendo, aleluia, o novo céu e a nova terra. O Senhor dizendo a ele, aleluia, e mostrando a ele que tem um novo céu e uma nova terra. E João, ele se alegra quando ele vê, glória a Deus, aquele novo céu e aquela nova terra, porque muitos dos apóstolos, uns já tinham sido mortos por amor a Cristo, outros estavam ainda lutando contra aquela tirania daquele governo, mas a igreja, ela não se afasta de Cristo em momento algum. Aqueles irmãos, aqueles apóstolos, aquele povo que agora tinham Jesus dentro do seu coração, dentro do seu entendimento, nada foi capaz de parar a igreja. Policarpo, ele é jogado dentro de um tacho de óleo fervente, mas ele escapou, porque Deus o livrara. Porque eu quero dizer a você, igreja do Senhor, quem crê em Jesus, ele vive milagres. Quem crê em Jesus, ele é protegido 24 horas no ar. Quem crê em Jesus, jamais ele vai padecer, porque o Senhor está com ele. Tem situações em que passamos e até sentimos nesse corpo corruptível, esse corpo que é feito de uma matéria chamada carne, de emoção. Mas quando o cristão ele se depara com um texto maravilhoso deste, ele se alegra, porque quando João ele viu a cidade, a Nova Jerusalém, que Deus tinha preparada para a sua esposa, ele ouve uma grande voz que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Mas chamando a atenção no verso 4, a Bíblia vai dizer que Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Ponto. Aqui na terra nós passamos por revés, aqui na terra nós passamos por tribulação, por percas, por tantas coisas que essa terra, elas nos pega de surpresa a certas situações. Mas a Bíblia nos traz uma mensagem de esperança nesta noite, é que Deus limpará de nossos olhos todas as lágrimas. Eu posso conjecturar para você nesta noite que quando o cristão ele tem, aleluia, a certeza da sua salvação, ele sabe que o Senhor tem preparado para ele um lugar lá na glória celestial.
Se algo aqui lhe faltar, neste momento, pastor Júnior, muitos cristãos estão em uma sala de UTI, outros estão sendo assim amputado uma perna ou qualquer membro, uns perdendo até mesmo um rim, mas eu quero lhe dizer, conforme Paulo vai descrever, que o Senhor nos dará um corpo incorruptível, um corpo que jamais sofrerá com a tristeza, um corpo que jamais precisará de uma rede de farmácia, um corpo que ele não vai precisar mais de um plano médico. Vou aqui citar de qualquer um plano que seja ele caríssimo, porque a Bíblia diz que lá na glória celestial não haverá mais dor, não haverá mais tribulação, não haverá mais tristeza, não haverá mais pessoas angustias, mas a Bíblia diz que o Senhor os alegrará. A Bíblia vai dizendo categoricamente que Deus limpará de seus olhos todas a lágrima, e não haverá mais morte. Quem pode dizer amém? Não haverá mais morte. Lá na glória celestial, a Bíblia vai classificar que ambos terão corpo incorruptível. Nós que estamos crendo nesta palavra, possamos nos abrir o coração nesta noite e dizer: Senhor, eu quero chegar nesta morada celestial. Havia uma classe de religiosos na época de Jesus, chamada saduceus, que eles não criam na ressurreição. Era uma raça terrível, eles pregavam que não existia ressurreição, mas a igreja de Jesus, ela crê que Jesus há de voltar e buscar o povo seu. A igreja que não prega a volta de Jesus, ela é uma igreja, posso assim lhe dizer, está morta, está fraca. Mas a igreja que está dizendo que Jesus vai voltar a qualquer momento, ela faz parte dessa igreja aqui, na qual João viu, aleluia, a cidade santa para os crentes sendo preparada. Se você for nesta noite entender o que Deus tem preparado para nós, Paulo vai dizer que ele foi arrebatado ao terceiro céu, e ele disse que viu coisas inefáveis que aos ouvidos humanos não podem serem ditos. E o Senhor tem, aleluia, algo maravilhoso esperando por nós. Aqui nós olhamos e vemos em todo e qualquer lugar do mundo, Dubai, grandes metrópoles riquíssimas, mas não se pode comparar com a Nova Jerusalém. Não se pode se comparar, aleluia, com a cidade santa. E para os crentes que estão nesses dias atuais, tempos difíceis, dias terríveis, mas a Bíblia vai dizer categoricamente que o Senhor, Ele há de vir a qualquer momento. A igreja ela tem que estar adornada, esperando o noivo, esperando o dono dela. O dono da igreja é Jesus. O dono da igreja, aleluia, ele cuida com detalhes da minha vida, da sua vida, porque nós entregamos toda a nossa confiança a Ele, depositamos. Fique você nesta noite tranquilo, que aqueles que aceitaram a Cristo, o seu nome for escrito no livro da vida, for escrito. E esta mensagem nos traz, aleluia, algo que nós devemos ter, é prudência de agradar ao noivo. Não podemos viver cogitando em dois pensamentos.
mas precisamos, aleluia, olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. A igreja, ela foi comprada com o sangue de Cristo. E quando João, ele que estava lá naquela ilha sozinho, é o próprio Senhor Jesus que aparece a ele. E João vai dizer assim: e o Senhor disse: João, escreve. E João escreveu detalhe por detalhe, palavra por palavra. A Bíblia vai dizer em algum momento no livro do Apocalipse que quando João ele começou a mastigar, a Bíblia vai dizer que ele achou um pouco amargo, mas depois se tornou doce, porque ali estava a revelação de Deus, a revelação de Cristo para João que estava exilado naquela ilha. A Bíblia vai dizer aqui que quando João ele vê essas coisas, eu posso lhe assegurar que o coração dele já estava o quê? Já estava alegre, feliz. Ele estava em situação de alegria. E a Bíblia vai dizer, no verso de número 6, e disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Mesmo que o cristão, entenda nesta noite, mesmo que o cristão, ele passe por situações adversas, ou mesmo a igreja ela prega a volta de Cristo a cada dia, a cada momento. Aí você vai perguntar: pastor, e se Jesus, daqui a algum tempo, eu quero dizer a você que a igreja, aleluia, que nós somos pré-tribulacionistas. O que é pré-tribulacionista? Não vai ver a grande tribulação. A Bíblia diz que a grande tribulação vai ser para os que ficam, mas a igreja ataviada, ela vai ser arrebatada, o anticristo vai surgir na terra com a besta e o falso profeta. Daí vai existir o quê? Perseguição, mas a igreja ela vai estar aqui, guardada com o Senhor. Mas mesmo assim, há alguém que muitas às vezes se pergunta: se Jesus não vier daqui uma década, se Jesus não vier daqui há alguns anos, eu quero lhe dizer, assim como Paulo disse: porque os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos, aleluia, arrebatado juntamente com eles para encontrar o Senhor nas nuvens. A palavra de Deus, ela tem respaldo para a sua vida e para a minha vida. Em momento algum, Jesus, ele disse para aqueles que lhe ouviam que o seu reino era material. Não. Ele disse: o meu reino não é daqui. O meu reino é de cima, é eterno. Glória a Deus. A igreja ela tem que pensar na glória celestial. A igreja ela tem que pensar na cidade vindoura. Paulo disse que a nossa cidade não é a terrena, mas buscamos a celestial. Como eu te falei, há lugares que são belíssimos, há lugares que são tão assim deslumbrantes à vista humana, mas as mansões celestiais, elas são de jaspe, de rubi. A Bíblia vai dizer que o Senhor,
ali não haverá mais noite, porque o Senhor a iluminará. A Bíblia diz ali também que não haverá mais choro, porque o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Então, nesta noite, que você vença a tribulação no nome do Senhor Jesus, que você vença os dias maus, que você vença as tentações. Você sabia que naquele grande dia, pastor Júnior, eu quero estar mencionando para você, naqueles dias nós vamos ter três surpresas. A primeira, como foi que eu cheguei aqui? Porque muitas das vezes, como seres humanos, nós somos limitados, e muitas das vezes nós olhamos e dizemos: será que eu consigo? Será que eu posso? E alguém vai dizer para ele mesmo: como foi que eu cheguei aqui? E outro, muitas das vezes, que tem uma religiosidade muito terrível, que julga, que olha pela aparência. Alguém vai perguntar assim: cadê ele? Onde ele está? Eu não estou vendo fulano, eu não estou vendo fulana, não vai estar lá. E a terceira vai ser olhar e dizer assim: você está aqui? É porque a salvação, aleluia, ela é para todos os homens. Glória, mas a salvação, ela depende da minha, da tua, da nossa fé. A Bíblia diz que a salvação, ela é tomada à força. Você só entra lá se você for guerreiro. Então nesta noite, levanta as suas mãos, aleluia, que você possa dizer para você mesmo: eu quero estar lá, eu quero morar com o Mestre para sempre. Jesus não morreu em vão. Ele prometeu de voltar, e Ele está voltando. Então nesta noite que possamos dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Em qualquer momento, em qualquer instante. E nós vamos ter um corpo incorruptível. Quantas pessoas foram mutiladas, mas naquele grande dia vai receber um corpo incorruptível. Alguém que perdeu uma perna, ele vai poder sair correndo, adorando, aleluia, ao Senhor Jesus. Vai poder participar das bodas do Cordeiro, da grande ceia. A Bíblia diz que o mundo passa com as suas consciências, passa com as suas mentiras, mas as palavras de Deus são eternas. E eu fico, como disse o apóstolo Paulo, sabe o que ele disse? Tem crente que tem medo de morrer. Paulo disse: para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho, é lucro. Então nesse momento eu te convido a você se colocar de pé. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por essa palavra. Vamos orar. Cada pedido que tem sido feito pelo YouTube. Vamos estar orando por cada pessoa, por cada irmão, nesse Brasil afora. Nosso Deus é Deus de milagres. O Evangelho de Jesus, ele está sempre nos alertando e dizendo, Jesus disse: todo aquele que crê, então devemos crer. Nosso irmão Francisco das Chagas, Lucas, Michele Cristina Soares, João Alves, Esté Prata, Elídia Vichete e família. Vamos estar orando por todos esses irmãos. Vamos também estar orando pelos irmãos que estão sendo mortos lá na África. Muitos estão morrendo pelo amor a Cristo. E muitas das vezes nós somos um pouco falhos e estamos deixando este mundo tomar conta do espaço que é de Cristo,
Que você nesta noite saia daqui regozijado e dizendo: Senhor, Tu és o centro da minha vida. O dinheiro não vai tomar o teu lugar. Você sabia que tem cristão por aí que ele está iludido com um carro elétrico, ou até mesmo com uma fazenda chique? A Bíblia diz que tudo fica, mas a Bíblia diz que aquele que for fiel até o fim, ele vai ser achado lá escrito no livro da vida. Oramos, querido Pai, meu Senhor da glória, eu te louvo nesta noite pela tua bondade, pela tua misericórdia, a tua igreja que aqui se encontra, meu Senhor, aleluia, a ministração da tua palavra nesta noite, Senhor. Eu creio que o Senhor tem um novo céu para nós, para nossa morada eterna. Ali não haverá mais dor, ali não haverá mais morte, ali não terá cadeia, aleluia, ali não vai ter hospital, ali não vai ter, Senhor, tantas coisas que nós vemos aqui nesta terra. Ei, labassubi, candalabás. Ali nós não vamos mais ver as cadeias lotadas de pessoas que são aprisionadas pelo pecado. Ali nós não vamos mais ver as mães chorando pelos filhos que estão nas drogas. Ali nós não vamos mais ver, Senhor, pessoas que chegam em casa desenganadas pelos médicos. Meu Senhor, nesta noite, nós oramos em Teu nome, Pai, pelas famílias. Pai, no nome de Jesus, cura as enfermidades. Tu és, aleluia, um Deus que opera aonde a medicina desengana. Tu és o socorro. Meu Pai, nós oramos nesta noite no nome de Jesus e repreendemos todo o mal, repreendemos toda enfermidade, intercedemos também pelas famílias que estão nos assistindo pelo YouTube. Que a Tua mão, Senhor, os alcance com toda sorte de bênção, que haja paz nos lares, oh Senhor, que haja a alegria do reino sobre essas vidas. Meu Pai, nós oramos e te pedimos, aleluia, a Tua graça, para que possamos seguirmos firmes, sempre avante na Tua obra, e não olhando para as tribulações, mas dizendo como o apóstolo Paulo: em Ti somos mais do que vencedor, aleluia. Aleluia, a nossa fé não é no material, mas é no espiritual. Abre os olhos dos Teus servos espirituais nesta noite, para que eles vejam a Tua glória e a Tua bondade, Senhor. Pai, eu oro e agradeço por este culto maravilhoso, em um nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.